Ó, pessoal, na aula passada, antes da correção, a gente falou sobre a estrutura geológica da Terra, né? A estrutura que está composta dentro do planeta Terra, que era composta em três camadas. Pessoal, eu peço que vocês desliguem o microfone que está dando retorno. Aí atrapalha. Aí quem tiver com o Beleza. microfone ligado, pronto. Aí a gente falou sobre a estrutura da Terra, né? E quais eram as camadas principais que a Terra tinha, né? Que foi até uma questão da atividade. A mais superficial, né? Que é a que a gente vive, é a crosta terrestre, né? Onde há a vida. O manto, que é a camada intermediária da Terra, de onde sai, por exemplo, a lava do vulcão, né? A lava do vulcão é nada mais do que o manto saindo da sua área e indo de encontro à costa terrestre. E a mais profunda, né, a que está no centro do planeta, que é o núcleo, é chamado de núcleo. Então as três principais é essa, dividida em crosta, manto e núcleo, certo? Hoje a gente vai falar sobre as placas tectônicas, certo? A gente vai falar sobre as placas tectônicas. A gente vai falar de como os continentes eles se movimentam, certo? É, a gente viu, parece que os continentes, parece que a Terra ela é estável, né? Parece que os continentes eles sempre estiveram naquele lugar, sempre estiveram naquela posição. Só que isso não aconteceu, certo? Isso não é assim. A Terra ela está sempre numa constante mudança. Mas professor, eu moro aqui, eu tenho 15 anos, tenho 16 anos e o Ceará sempre teve nessa posição aqui. Então como é que muda? Como é que o continente americano e o continente africano eles estão se separando ou estão se juntando? Como é que isso acontece? Como é que uma porção tão grande de terra, um continente, consegue se movimentar se eu não estou vendo nada? Pessoal, o movimento dos continentes, certo? Isso não acontece no período que a gente vive, não é um período histórico. Tipo, não acontece de ano em ano. Acontece de ano em ano, mas o movimento é muito pequeno, é 3, 2 centímetros de movimento. Então, o movimento que um continente vai fazer, para a gente conseguir visualizar essa distância que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, isso dura milhões de anos, ó. Aqui mostra, ó, o afastamento dos continentes, ó. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver que a costa oeste do Brasil, ela se encaixa com a costa leste da África, né? Ó, se você fizer que nem um quebra-cabeça, vai dar quase certo, né? Ó, a gente consegue quase que encaixar a África com o Brasil. Por que E que é eu... verdade, professor, que tipo assim, o Brasil ele era conectado com a antiga África, a Isso, África primitiva, que isso, era um continente, outro que era um antigo continente mais antigo que existia antes do isso. atual. O continente Então, Pangeia, isso mesmo. encaixado certinho. Se você vê hoje no mapa mundial geográfico atual, né? Isso, É encaixado. Tipo assim, se não fosse assim hoje atualmente, nós ainda continuaríamos encaixados, só que em um único continente, só que vários países, vários estados, vários isso. lugares. Isso. Se a Terra não fosse dinâmica, continuaria desse mesmo jeito, André. Ficaria só um continente, um megacontinente gigante, que é o que existiu há muito tempo atrás, há mais de 200 milhões de anos atrás. Toda essa massa de terra que existe no planeta era um só. Só que existia uma força interna na Terra que fez esses continentes se movimentarem, certo? Fez esses continentes se distanciarem ou se aproximarem, certo? Essa força resultou nisso daqui, ó. É como se o planeta ele fosse todo quebradiço, certo? É como se o planeta ele fosse, é como se ele fosse uma casca de ovo que você tenta quando você vai tirar você bota um ovo para cozer, né? Aí quando você vai tirar a casca dele, qual é a primeira coisa que você faz? Você quebra a casca, né? Desse ovo. É, Pronto, a Terra é como se fosse essa casca de ovo quebrada, certo? Ela é cheia de rachaduras. Essa casca de ovo quebrada é o que a gente chama de placa tectônica, certo? A Terra, ela tá cheio de placas tectônicas por todo o planeta existem várias placas tectônicas, certo?
E é nessas placas tectônicas que tem esse movimento, certo? É, é nessas placas tectônicas que a gente consegue, onde acontecem os terremotos, onde ocorrem os terremotos, certo? Tipo, pessoal, aqui no Brasil, até hoje não aconteceu nenhum terremoto. Fora Isso, que o Brasil fica bem em cima de uma placa tectônica primitiva, isso. que não foi ativada ou se moveu por milhares de anos, até hoje. Não seria nenhuma placa primitiva, porque essa placa ela tá ativa. Mas o que tu falou é certo. O Brasil ele tá bem no centro de uma placa tectônica. E onde acontecem os terremotos é nas bordas dessas placas tectônicas. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas tem umas linhas aqui, ó. Essas linhas são as bordas das placas tectônicas. Vou citar aqui um exemplo mais conhecido. Ó. Não sei se vocês assistiram aquele filme do The Rock, lá A Falha de San Andreas. Que aconteceu, tipo assim, a placa tectônica que fica conectada com a pedra de Andreas estava Uhum. começando a se mover. Pronto. Como acontece? Que aconteceu milhares de anos atrás, começou a se mover. Isso, Por isso que isso, aconteceu aquele tsunami, aquele terremoto, aquele evento todo. pronto. Isso é o que aconteceu no filme, né? Mas isso tá para acontecer também. No filme tá um pouco exagerado, porque as placas elas não se movem com tanta, eles não se movem tanto em tão pouco tempo. O que é que vai acontecer quando uma placa tectônica ela se move? Geralmente é estourando mais ou menos 1 minuto, certo? E isso vai acontecer devido à força que uma placa vai se concentrar uma na outra. Mas vamos lá. Qual é a força que consegue transportar uma placa tectônica? Qual é a força que uma placa consegue se locomover? Certo? Qual é o nome dessa força? É isso que a gente vai ver hoje, certo? Vocês, vocês no ensino fundamental vocês tiveram o ciclo da água, né? Vocês viram o ciclo da água. Alguém pode explicar como é o ciclo da água? Quais as três Ó, fases que a água estado líquido, gasoso e sólido. e o São os sólido, três né? estados da água. Esses três estados. Pronto. O gasoso é quando ele está em forma de nuvem. O líquido estava em forma de líquido. O estado sólido quando ele está congelado em uma forma de um cubo de gelo. Isso, é isso mesmo. Sólido. Aí o ciclo da água, como é que ele vai funcionar? A água, ela é esquentada, né, pelo sol. O sol esquenta a água está no estado líquido, né? Essa água, quando ela é esquentada, ela se transforma em vapor e o vapor sobe, né? O vapor vai para as nuvens, vai para o céu. Quando chega lá no céu, certo? Chega uma altitude mais alta na Terra, chega numa altura mais alta, esse vapor ele se resfria, certo? Quando esse vapor se resfria, ele desce em forma de chuva, certo? Aí cai nos nossos rios, nossos lagos. O ciclo da água é nada mais que isso. É da água Mas, evaporar. pessoal, Oi. tipo assim, isso é normal quando não tem nada embaixo. A terra não. A água subterrânea da terra, quando está começando a ferver, o gás quer liberar, mas não consegue. Por isso, por causa desse gás, que a parte tem que começar a abrir e a se separar. Porque não Sim. tem onde sair. Por isso É, acontece isso, por não, causa do vapor. isso acontece também, mas normalmente é isso que eu estou explicando. Acontece isso também que tu está falando, André. Mas o normal mesmo é isso. É a água ser esquentada pelo sol, ela se transforma em vapor, ela vai para o céu, certo? Ela fica em uma altitude. Nessa altitude é mais fria e a água desce, certo? É formado como se fosse um ciclo, né? Por que chama de ciclo da água? Porque é um ciclo. É um círculo, né? A água ela evapora, sobe, esfria, vira líquido e cai na terra, certo? Debaixo da terra, certo? Na crosta terrestre também vai existir uma força meio parecida com essa, chamada de corrente de convecção, certo? Como é essa corrente de convecção? Vocês lembram que lá na primeira aula eu falei para vocês que a Terra ela era toda quente, né? Ela era uma bola de lava quando É, ela, melhor dizendo, uma bola de fogo grande, que é mais fácil de explicar. certo? Ela era uma bola e aos poucos ela foi se resfriando, certo? Há 4 bilhões e meio de anos atrás, a gente não conseguiu, a Terra era muito diferente do que ela é hoje, certo? Aí vocês lembram lá a teoria que eu falei do mingau, né? Que a Terra ela se esfria de fora para dentro. Por isso que a gente vive na crosta terrestre, porque ela foi a primeira a se resfriar.
mas a Terra ela não se resfriou completamente, né? Por isso que o manto não é rocha sólida, é uma rocha no estado mais pastoso, certo? No estado lá da lava, beleza? Aí, na temperatura do manto, o manto tem diferentes temperaturas, certo? Quanto o manto mais próximo, aqui nessa figura vai mostrar, ó, aqui dentro do manto, mais próximo aqui da litosfera, da crosta, essa parte aqui do manto ela é mais fria, certo? Mas se o manto a gente descer mais para o centro da Terra, essa parte aqui do manto ela vai ficar mais quente. Isso aqui vai funcionar igual o ar-condicionado, certo? Por que, que o ar-condicionado, pessoal, o ar-condicionado ele é em cima, ele é na parte de cima dos prédios, é na parte de cima da sala de aula ou das casas, não é na parte de baixo. Por que, que o ar ele fica nessa parte? Porque por diferença de temperatura, o ar mais frio ele é mais pesado, certo? Então ele tende a descer. E o ar mais quente ele tende a subir. É por isso que nos balões, quando você vai... não sei se vocês já viram vídeos de balões, aqueles balões que o pessoal usa para passeio, eles têm tipo um fogo, né? Um objeto que acumula o fogo e o fogo esquenta o ar para o balão se encher e o balão conseguir subir. Por quê? Porque o ar mais quente, certo? O ar mais quente, ele tende a subir, certo? Ele é mais leve. E o ar mais frio, ele tende a descer, certo? Mas por que eu estou falando do ar e não estou falando aqui da lava? Porque é a mesma situação, ó. O que, que vai acontecer aqui, ó? Aí deu certo, né, Guilherme? Massa. Ó, por que, que eu estou falando da questão do ar, certo, pessoal? Por que, que eu estou falando que o ar mais frio ele desce e o ar mais quente ele é mais leve e ele tende a subir? Porque isso também vai acontecer nesse tipo de material aqui, ó, certo? Dentro da camada da Terra. O que, que vai acontecer aqui, ó? A parte aqui mais fria aqui da lava, certo? Aqui do manto, ela é mais pesada. Então ela tende a descer, certo? Quando ela desce, ela vai para o interior da Terra, certo? Ela vai para a parte mais inferior do manto. E quando ela chega na parte mais inferior do manto, ela esquenta. Então se ela esquenta, ela sobe. Então ela vai fazendo esse movimento, ó, movimento circular. Ela esfria, desce, esquenta e ela sobe. Com isso, com esse movimento aqui, é como se fosse realmente uma roda, certo? É como se a crosta terrestre estivesse em cima de várias rodas. E isso tem uma direção. É por isso que os continentes vão se separando, porque uma parte, certo? Uma parte aqui da crosta está em cima de uma roda que vai para uma direção e uma parte aqui que está em cima dessa roda aqui, né? Essa roda fictícia, né? De temperatura, ela está em outra direção. É por isso que acontece esse movimento aqui, ó, das terras, dos continentes, só um minuto, se separando, ó. É por isso que isso acontece, ó, certo? Os continentes vão se afastando a partir dessa força, do movimento de convecção. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida até agora? Bom, professor, tipo, isso também pode acontecer há 100 milhões de anos à frente, como atualmente hoje. Está acontecendo hoje. Isso. A África está começando a se dividir de novo, porque diz um relato, um suposto relato, vamos dizer, que até está começando a se dividir em continente novamente. Mas não sabe se é verdade. É verdade. Não é relato, não. É verdade? É verdade. Isso eu vou dizer mais pra frente. Mas não é relato, não. Isso é provado cientificamente. Que a África ela está se dividindo de novo. Está se transformando. Daqui uns anos vai ser um novo continente. Certo? Daqui alguns. Não, no Brasil não, porque o Brasil está no centro de uma placa. A África não. Placa. A África não. A África está entre duas placas. Mas isso a gente vê mais à frente, certo? Ó, pessoal. Então essa separação da placa, certo? Das placas tectônicas, isso vai ocorrer em alguns fatores, em alguns casos, aqui no relevo, certo?
O que vai acontecer quando uma placa se separa, ó? Certo? Quando uma placa está num sentido e a outra placa está no sentido oposto, ó. Isso aqui é o que está acontecendo no centro da África, ó. Uma parte da África está no meio de uma placa que está indo para o sentido, ó, para o sentido oeste, e tem uma outra parte da placa que está indo para o sentido leste, certo? Daqui a alguns milhões de anos, por que a gente não vai conseguir ver isso que o André até falou, né, da África se dividir? Porque isso é muito devagar. Para a gente conseguir ver essa divisão, isso acontece ao decorrer dos milhões de anos, certo? Aí, digamos que a África ainda está nesse ponto aqui, ó, nesse ponto inicial, certo? Daqui a alguns milhões de anos, ó, o que vai acontecer? Vai se separar mais, certo? E quando se separa, ela é igual um chiclete. Não sei se você já pegar no chiclete, já esticar o chiclete porque te faço do ponto ao outro. Peraí, só um minuto, André. Estender. Mas vai ter um momento que ele vai se soltar no meio. Pronto. É isso mesmo. No momento que se solta, o que vai acontecer? Ó? O manto, certo? Ele vai conseguir atingir a crosta terrestre, certo? É nessas rachaduras aqui, ó, nessas rachaduras que a gente vê, né, que eu falei da crosta terrestre, que a crosta terrestre ela é mais fina. É por isso que nessas áreas tem vulcão, certo? Porque é onde o manto está mais próximo da crosta terrestre e é onde o manto ele consegue chegar na crosta, certo? Por que tem muitos vulcões submarinos? Não sei se vocês já ouviram falar das Fossas das Marianas. Nessa região aqui, ó, entre o América do Sul e a África, é onde existem vários vulcões submarinos, certo? Também pensou que a Fossa da Mariana consegue caber o Monte Fuji, o Monte Everest certinho. Consegue. Mesmo tamanho, mesma largura e mesmo formato. Cabe certinho. Certo. E até hoje não consigo desventar os mistérios aqui nessa fossa. Dizem que vive um tubarão que vive lá embaixo. A gente pode ver isso depois, viu, André? Tá ok. Ó, pessoal, aqui nessas crostas, nessas fossas, são as camadas mais profundas do planeta, certo? Então, recapitulando, a Terra, ela é dinâmica, certo? Existe uma força interna na Terra, chamada de corrente de convecção, que fazem os continentes se movimentar, certo? Os continentes, eles estão em cima de placas, certo? É aquela mesma história do ovo que eu falei. É como se a Terra fosse um ovo todo rachado, certo? Só que essas placas, essas rachaduras, elas se movimentam através dessa força, dessa corrente de convecção. E é nesse movimento que vai acontecer diversas coisas na Terra, vai acontecer diversos aspectos na Terra. O primeiro, pode acontecer terremoto, né? Toda vida que essa placa se movimenta, acontece um terremoto. Por que o Japão tem tanto terremoto lá? Porque o Japão está em cima de uma placa tectônica. Então, se um país estiver em cima de uma placa tectônica, assim que essa placa se mover, certo? Qualquer sentido ela pode se mover, vai acontecer um terremoto, certo? E vai acontecer esse impacto, ok? Aí existem três tipos, desculpa. O movimento que duas placas estão se separando, né? Ó, uma placa está no sentido e a outra placa está no outro sentido. A gente chama isso aqui de limite divergente, certo? Uma placa diverge da outra, certo? Que é o que está acontecendo na África. É isso aqui que está acontecendo, ó. Olha o movimento não sei se dá para vocês observarem, é o movimento de diferença de temperatura, ó, lá da corrente de convecção. As duas placas estão se afastando e o manto aqui, ó, ele está ascendendo, né? Ele está indo aqui para a parte mais para a crosta terrestre, certo? Isso aqui, ó, aconteceu no Havaí, certo? O Havaí ele é formado assim. As placas se separaram e o vulcão que tem lá conseguiu a parte lá mais próxima da crosta terrestre do manto chegou lá na crosta e formou a ilha do Havaí. E até hoje existem vulcões, né, lá. E o vulcão lá do Havaí, ele ainda continua ativo. Mas até agora não mostrou alguma atividade até hoje.
Por enquanto. Uhum. Mas tá como ativo Ó, por pessoal, algum tempo. aqui mostra, ó, aquela fase inicial que eu falei lá na África, ó. Como é que tá lá na África, ó? Tá essa rachadura, certo? Tá essa rachadura por todo o continente, ó. Por quê? Porque desse lado aqui tem uma placa numa direção e no lado leste, no lado esquerdo, tem uma outra placa numa outra direção, certo? E aos poucos ela tá se afastando uma da outra. Então, professor, o que que isso aqui vai virar? O que que esse buraco aqui que vai ficar vai virar? É provável que vire um novo oceano, mas agora ela vai virar um rio, porque por ser uma parte mais baixa, a água ela tende a ir para os locais mais baixos, né? Ela tende a ir para o local mais baixo e se transforma no rio. Pessoal, eu peço que vocês E tá desligam o bem, microfone. o pretende vai Oi? passar pelo meu buraco que foi feito pela placa tectônica. Sim. Vai passar bom, porque, por exemplo, tô vendo aqui, quando as leis japonesas foram criadas, certo? Por causa da formação da Terra, foi por causa da divisão. Com a placa, eu usando assim, a placa pacífica foram se dividindo de separando para o outro, aconteceu essa divisão entre esse Não, não. continente. Foi Não, por aí. Tudo assim, bem. assim, André. É, esses continentes eles se movimentaram através das placas tectônicas, certo? Certo. Então, Uhum. as placas tectônicas, desde do início da formação da Terra, a Terra sempre teve uma mudança, ela sempre teve essa constância, ela sempre foi dinâmica. Então, quando teve a primeira junção do continente, se transformou no continente chamado Gondwana. Com o tempo, essas placas foram mudando de direção, certo? Nem sempre teve essa direção. Quando ela mudou de direção, os continentes começaram a se separar, certo? Mas vamos lá, vamos dar sequência. Desliga o teu microfone, André. Porque Beleza? tá dando. Pronto. Um outro tipo de movimento, pessoal, que acontece é o limite convergente, certo? É quando uma placa ela se choca na outra placa, certo? É quando uma placa está num sentido e essa outra placa está no sentido oposto, certo? É quando, por exemplo, aqui, ó, na formação do Japão, como é que o Japão ele foi formado, ó? A placa da Euroásia, ela colidiu com a placa do Pacífico, ó. É como se fosse, isso aqui é como se fosse mesmo uma batida de um carro. Por exemplo, quando um carro ele bate num poste, o que é que acontece com o capô? O capô do carro ele não sobe, né? Ele não tende a subir. É mais ou menos o que acontece com as placas tectônicas, ó. Quando acontece essa colisão, a placa que ela é a placa mais leve, certo? Que tem a rocha mais leve, ela tende a subir. E a placa mais pesada, certo? Ela tende a descer, ó. Então o que foi que aconteceu aqui? A placa da Euroásia subiu e a placa do Pacífico desceu. Ela voltou pro manto, certo? Ela voltou a ser rocha no estado mais quente, mais pastoso. Isso é a mesma. Pronto, isso aqui é o que acontece na formação de cadeias de montanha. Uma placa está no sentido e essa placa aqui está no sentido oposto. Na hora que as duas colidem, uma dessas placas vai subir, ó, certo? E isso vai formar as cadeias de montanha. Professor, então o Monte Everest, ele foi formado desse jeito? Foi formado desse jeito, certo? A placa indiana, a placa hindu, né? Ela se movimentou e bateu na placa europeia, ó, até se formar uma cadeia de montanhas, certo? Como é que eu sei, professor, mas como é que provaram isso aqui? Como é que provaram que isso daqui, essa colisão de placas, se transformou na cadeia de montanhas? Pessoal, lá no Monte Everest é possível encontrar concha, certo? Concha do mar a 6 mil metros de altura, a 6 mil metros de altitude. Por quê? Porque inicialmente aquela parte onde está mais alta no Monte Everest, há milhões de anos atrás, era mar, era oceano, certo? E com a colisão dessa placa, por essa placa ser mais leve, né, ela subiu, certo? Isso também aconteceu no Chile, certo? As cadeias de montanhas vão acontecer nisso, no limite de duas placas, certo? E lembrando que sempre
que uma placa se movimenta é porque aconteceu, sempre que acontecer um terremoto, é o movimento de uma placa, certo? Ou a placa está se afastando, ou ela está colidindo com a outra, certo? Ó, o Monte Everest é tão provado que essa força de placas tectônicas é real e existe, que o Monte Everest ainda está aumentando o seu tamanho. A altitude dele está sempre aumentando, chega a aumentar de 5 a 10 centímetros por ano, certo? Por isso, porque a placa, deixa eu ver se tem, deixa eu colocar aqui, não sei se dá para ver o vídeo. Vou colocar aqui o vídeo para vocês darem uma olhada. Ó, como é que foi formado o Monte Everest, ó. Ó, prestem atenção nessa placa aqui, ó. Certo? Nessa placa aqui, ó. Essa placa que está se desprendendo da África, ó. Ó como é que foi a separação dos continentes, ó. Desculpa, é essa placa aqui, ó. Não, essa placa aqui mesmo que eu tinha falado, ó. Ela rotacionou, subiu. E vai se chocar com outra placa tectônica, ó. Quando ela choca, ó, o Monte Everest vai aparecer, ó. Certo? Deixa eu colocar aqui novamente, ó. Ó, essa força aqui, lembrando, é as correntes de convecção, certo? A corrente de convecção é que fazem os continentes se movimentarem, ó. Olha aqui a diferença dos... Olha a força, ela se desprendeu do continente africano, rotacionou, subiu e bateu em outra placa, ó, fazendo com que as cadeias de montanha se formassem. Beleza? Deu para visualizar aí? Vocês conseguiram ver? Sim, sim. Deu para ver, né? Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida até agora? Tá tranquilo? Nessa questão, tipo, da África, conforme o continente ele vai se separando por causa desses fatores que tu falou, isso pode gerar algum desequilíbrio ecológico lá, uma parada assim? Gera, porque assim, qualquer o desequilíbrio ecológico vai acontecer sempre que tiver uma alteração na natureza, tipo uma alteração mínima na natureza, tipo a presença de uma pessoa lá passando e, sei lá, montando, fazendo uma casa, fazendo um sítio, sei lá, se estabelecendo, vai gerar um desequilíbrio ecológico. Isso vai se adaptando, certo? Com o tempo, vai... O que pode acontecer, como já aconteceu na separação de placas? De espécies que eram... De espécies, de um certo tipo de espécie que era de uma mesma família, quando houve a separação da placa, essa espécie ela ficou tanto numa parte de um planeta como na outra. Ah, pronto, um vestígio, certo? E uma prova que mostra que a África e o Brasil foram separados. Foram através dos fósseis, certo? Encontraram um fóssil do mesmo animal na África, do animal terrestre, certo? Na África e no Brasil. Era o mesmo fóssil. Mas como pode ter o mesmo fóssil e estar numa distância tão grande? Tem um oceano Atlântico de diferença, né? E existir o mesmo animal. Por quê? Porque esse animal, quando o continente quando era só um continente, esse mesmo animal ele estava lá. Quando houve a separação, o animal ele continuou vivendo nessa parte, certo? O desequilíbrio ecológico que pode ocorrer aí é de se um animal ele tem o seu alimento numa parte do continente, quando esse continente ele se separa e não tem mais esse alimento, esse animal ele pode morrer, certo? Por não ter mais o alimento. Ou ele pode se transformar em um outro tipo de animal, certo? Que é o que vai acontecer nas ilhas. Mas isso a gente vai ver no ano passado, ó? A gente vai ver no final do ano, certo? Quando a gente for falar de ecologia. Que existe isso, de ter espécies só naquele lugar, certo? De ter espécies endêmicas. Mas isso aqui ocorre desequilíbrio ecológico sim,
Beleza? Ó, pessoal, o terceiro movimento que vai acontecer entre placas é o limite transcorrente, certo? Também chamado de limite transformante, que é o lá do filme, lá do A Falha de San Andreas, certo? Uma placa está numa direção, certo? E a outra placa está numa direção oposta. Mas essas duas placas, elas nem se separam e nem se colidem, certo? Elas ficam num deslizamento de uma placa e a outra placa, ó. É mais ou menos nesse sentido. É o que pode acontecer, é o que vai acontecer, né, na falha de San Andreas, que é a mais conhecida ali na região ali da Califórnia, certo? É tanto que lá não é nem se vai ocorrer um grande terremoto, é quando vai ocorrer, certo? Não é nem a possibilidade, pode ser que aconteça. Não, vai acontecer. Agora, a gente não sabe quando, né? Mas vai acontecer um terremoto lá de De média propriedade. proporção ou grande, entre dois, por aí. Isso, certo? Porque o que acontece? Antes de acontecer um terremoto, certo? As duas placas, ela acumulam muita energia, certo? Não sei se dá para vocês verem, eu fazendo aqui com as mãos, mas aqui, ó, tem uma placa e tem aqui uma placa. Tem uma placa na minha mão e outra placa nessa outra mão, certo? Se elas estiverem no mesmo sentido, elas, na hora que se chocarem, elas vão continuar acumulando força, certo? É como se tivesse uma pessoa pressionando a outra. Quando essa força aqui, ela extrapola, quando acontece uma força que não consegue mais suportar, o que vai acontecer? Quando uma placa estiver na outra, essa placa aqui, ou a placa que for mais leve, ela vai subir. É nessa ruptura, nessa colisão aqui, que vai acontecer o terremoto, certo? Elas se juntam e estão lá acumulando força. Vai ter um momento que não vai aguentar, uma placa ou a outra, uma vai subir e a outra vai descer, certo? Ó, aqui mostrando mais ou menos da falha de San Andreas, né? Ó, lá em São Francisco, em Los Angeles, e aqui as fotos de lá, ó, mostrando as diferenças. A mais conhecida é essa daqui, ó. Olha como é que uma placa está indo num sentido, né? Ó, e a outra placa no outro sentido. E pelo que dá para ver aqui, professor, foi essa mesma placa que dividiu foi um posto de gasolina. Dá pra ver no filme, dividido no meio. Não é nem pelo posto aqui, André. Olha aqui na pista, ó. É legal aqui você ver a estrada, né? Ó, a diferença. Que foi dividida. A estrada, olha o movimento que essa placa fez. A estrada foi no sentido. Tá lá do outro lado. Agora a gente não sabe quem foi que se moveu, né? Se foi essa aqui da direita ou da esquerda, ou se foram as duas, né? Que se moveram. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Não dá pra saber. Certo? Né? Beleza, pessoal? Aí eu queria finalizar essa parte de placas tectônicas para na próxima aula a gente já tá falando sobre rochas, certo? Eu não vou querer entrar nesse assunto de rochas agora porque é um assunto um pouco extenso. Mas vocês têm alguma pergunta sobre movimentos da Terra, sobre as placas? Porque isso vai ser importante vocês terem compreendido bem para quando a gente for começar a falar de